como todo líder que a gente tem hoje, né, dentro desse termo esvaziado, que é o termo populista, né, Benjamin Netanyahu, ele busca sempre tirar a atenção das crises internas para galvanizar a população e a militância global da sua elite estrangeira no seu país contra um ponto de inimizade ou perigo existencial em comum. E esse perigo existencial foi de ser a OLP, depois o Hamas, para todo e qualquer palestino. A gente precisa entender que a lavagem cerebral sionista hoje está num nível de que o indivíduo árabe, o indivíduo arabizado, o indivíduo que tem certas características fenótipas e culturais e linguísticas, ele é visto como, desde o útero, uma criatura, um cidadão, uma ameaça existencial para não só o Estado israelense, mas para qualquer judeu ao redor do mundo. Estava eu na semana passada fazendo uma entrevista com um rabino de Nova York, que vai sair no nosso documentário também, entrevista exclusiva excelente, tá? Uma entrevista que durou 3 horas, mas que a gente vai ter que dar aí uma certa, enfim, seleção de trechos dela para colocar no nosso material. E uma coisa que o rabino Itzhak Shapiro ele falou para a gente, que é muito interessante, que é o seguinte: o que o sionismo cria na cabeça das pessoas, o que o sionismo cria dentro do mundo é destruir a imagem da população judaica e nunca torná-la mais insegura em toda a sua fase da história. Porque, por exemplo, o pessoal fala, olha, o preço político para a existência do Estado de Israel é a segurança dos judeus para que não possa existir novamente um holocausto. Mas a população que Benjamin Netanyahu e o projeto sionista atrai para a região da Palestina, aos milhares, aos milhões, para tentar promover digamos assim, essa mudança demográfica, ela coloca essa população judaica dentro de um contexto apocalíptico, de quase extermínio. Ora, onde o judeu está mais inseguro? Em Nova York, na Califórnia, na Flórida, no Rio de Janeiro, em Londres ou na fronteira com Gaza? A própria realidade mostra isso daí. Então, Benjamin Netanyahu, ele precisa criar na mentalidade do povo israelense, não só nisso, mas na mentalidade dos judeus internacionalmente, essa ideia de guerra existencial, na qual um judeu nos subúrbios de Paris ou no Mato Grosso do Sul sente que está passando por uma guerra de proporções apocalípticas. Para quê? Para manter esse projeto de poder de Benjamin Netanyahu. Porém, é preciso dizer que apesar de silenciadas, tá? As vozes não sionistas, elas estão começando a ficar cada vez mais organizadas e estão começando a ficar cada vez mais ouvidas, né? E eu aqui me propus a fazer, inclusive, uma plataforma para que mais da metade dos convidados do documentário que eu estou produzindo sejam de judeus antisionistas. Judeus antisionistas seculares, judeus antisionistas religiosos, judeus antisionistas de diversas, digamos assim, matrizes ideológicas que vão estar participando desse material. Por quê? Dentro do discurso sionista é dito que 95 a 92, 93, talvez 99% dos judeus do mundo hoje são sionistas. São, digamos, convictos no projeto de expansão do Estado de Israel e destruição da Palestina, opressão dos palestinos e tudo que a gente tem colocado. Mas o que a realidade mostra é que, assim, a comunidade judaica, como um todo, ela é uma comunidade humana como qualquer outra. Essas pessoas elas não querem viver em guerra perpétua. Essas pessoas elas não têm a necessidade de viver em matança, demonização e destruição o tempo inteiro. Você tem ali um núcleo duro que vai se alistar no exército israelense, vai explodir uma casa em Gaza como uma homenagem de amor para uma namorada, como a gente viu de um soldado, né, sionista brasileiro lá na faixa de Gaza. Tem ainda esse núcleo psicopático, digamos assim. Mas você vai ter um núcleo muito maior de pessoas que não tem essa intenção e não quer viver assim. Você tem noção do problema que Benjamin Netanyahu criou para si quando você tem o início de um conflito com Hezbollah e uma parte imensa da população do norte de Israel precisou ser evacuada para a região central? Essas pessoas estão até hoje vivendo, primeiro, em casas que não são suas, né? No sentido de estarem alugando casas, estão vivendo muitas com a pensão do governo, sem a renda dos seus comércios, sem as rendas de todas as suas atividades profissionais que tinham ali na região norte de Israel. Então, essas pessoas são uma bomba a qualquer momento esperando para explodir por revolta, para que Benjamin Netanyahu solucione o problema. Porque a guerra era para acabar com o Hamas e libertar os reféns. Isso aí não são palavras minhas, são de Benjamin Netanyahu. E que o Hamas não voltasse a governar Gaza. Nenhum desses dois objetivos é atingíveis.
Nenhum desses dois objetivos são atingíveis, nenhum desses dois objetivos são possíveis. E isso vai criando um certo realismo que vai começar a esgotar a população israelense. Os relatos daqueles que vão participar do genocídio e voltam para dentro da estrutura social das capitais mais secularizadas, ali Tel Aviv, Haifa, são cada vez piores. São vários soldados, dezenas de soldados israelenses se suicidando, deixando coisas assim, relatos grotescos, dantescos do que acontece ali. Porque o ser humano não é da natureza dele gostar, pelo menos assim, de seres humanos normais, saudáveis, gostar de torturar outros seres humanos, passar com tratores por cima de cadáveres. Essas pessoas não gostam disso. Elas são ensinadas que isso é bom. Depois que elas começam a fazer, elas veem o horror e a total barbaridade que isso é. Então, Benjamin Netanyahu, mesmo utilizando todas as suas armas, seja propagandísticas e seja de galvanização da sociedade para este projeto, ele está com uma bomba na mão. Porque essa insatisfação está cada vez mais terrível de se controlar. A gente precisa entender que, da mesma forma que o genocídio de Gaza não para há mais de um ano, os protestos contra Netanyahu também não param há mais de um ano. A insatisfação popular israelense também não para há mais de um ano.